capítulo 19. Como se alcança o perdão? Pedro se achegou a Cristo com a pergunta: até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Limitavam os rabinos o exercício do perdão até 3 ofensas. Pedro, que como cuidava seguir os ensinos de Cristo, ampliou até 7, o número que indica a perfeição. Cristo, porém, ensinou que nunca nos devemos fatigar de perdoar. Não até 7, disse ele, mas até 70 vezes 7. Mostrou então o verdadeiro motivo pelo qual o perdão deve ser concedido e o perigo de acariciar espírito irreconciliável. Numa parábola, contou o procedimento de um rei para com os oficiais que administravam os negócios de seu domínio. Alguns desses oficiais recebiam grandes somas de dinheiro pertencentes ao Estado. E quando o rei investigava a administração desse depósito, foi-lhe apresentado um homem cuja conta mostrava uma dívida para com seu senhor da imensa soma de 10.000 talentos. Nada tinha ele com que pagar, e segundo o costume, o rei ordenou que fosse vendido com tudo quanto tinha, para que se fizesse o pagamento. Terrificado, porém, o homem prostrou-se aos seus pés e suplicou-lhe, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo numa prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E, indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Esta parábola apresenta pormenores necessários ao remate do quadro, mas não tem homólogos em sua significação espiritual. A atenção não deve ser divergida para eles. São ilustradas certas verdades importantes, e estas devemos entender. O perdão concedido por este rei representa o perdão divino de todo o pecado. Cristo é representado pelo rei que, movido de compaixão, perdoou a dívida de seu servo. O homem estava sob a condenação da lei quebrantada. Não podia salvar-se por si mesmo, e por este motivo veio Cristo a este mundo, velando sua divindade com a humanidade, e deu sua vida, o justo pelo injusto. Entregou-se por nossos pecados, e oferece livremente a toda alma o perdão comprado com seu sangue. No Senhor há misericórdia, e nele há abundante redenção. Salmo 130, verso 7. Eis a razão por que devemos ter compaixão de pecadores como nós também. Se Deus assim nos amou, também nos devemos amar uns aos outros. 1 João capítulo 4, verso 11. De graça recebestes, diz Cristo, de graça dai. Mateus capítulo 10, verso 8. Na parábola, quando o devedor solicitou um prazo com a promessa: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei, a sentença foi revogada. Foi cancelada toda a dívida, e logo lhe foi concedida a oportunidade de seguir o exemplo do mestre que lhe tinha perdoado. Saindo, encontrou um conservo que lhe devia uma pequena soma. A ele lhe haviam sido perdoados 10.000 talentos. O conservo devia-lhe 100 dinheiros. Todavia, ele que havia sido tratado tão misericordiosamente, procedeu com o conservo de maneira diametralmente oposta. O devedor fez-lhe um apelo semelhante ao que fizera ao rei, porém com resultado diferente. Ele que fora perdoado recentemente não foi magnânimo, nem piedoso. A mercê que lhe foi demonstrada não a exerceu em relação a seu conservo. Não atendeu ao pedido de ser generoso. A diminuta soma a ele devida era tudo em que empensava o servo ingrato. Exigiu tudo o que cuidava lhe ser devido e levou a efeito uma sentença idêntica à que lhe fora revogada tão graciosamente. Quantos hoje em dia não manifestam o mesmo espírito?
Quando o devedor pediu ao seu senhor misericórdia, não tinha verdadeiro conhecimento do vulto da dívida. Não reconheceu seu estado irremediável. Tinha esperança de livrar-se a si mesmo. "Sê generoso para comigo", disse ele, "e tudo te pagarei." Assim há muitos que esperam por suas próprias obras merecer a graça de Deus. Não reconhecem a própria incapacidade. Não aceitam como dádiva liberal a graça de Deus, antes procuram estribar-se em justiça própria. Seu próprio coração não está quebrantado, nem humilhado por causa do pecado, e são severos e irreconciliáveis para com os outros. Seus próprios pecados contra Deus, comparados com os do irmão para com eles, são como 10.000 talentos contra 100 dinheiro, quase 1.000.000 contra 1, e ainda ousam ser irreconciliáveis. Na parábola, o Senhor intimou à sua presença o devedor malvado e disse-lhe: "Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti?" E, indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim, disse Jesus, vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes, cada um a seu irmão, as suas ofensas. Aquele que recusar perdoar, rejeita a única esperança de perdão. Os ensinos desta parábola não devem ser mal aplicados, porém. O perdão de Deus não nos diminui de modo algum o nosso dever de obedecer-lhe. Assim também, o espírito de perdão, para com o nosso próximo, não diminui o direito de justa obrigação. Na oração que Cristo ensinou aos discípulos, disse: "Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores." Mateus capítulo 6, verso 12. Com isso, não queria ele dizer que para nos serem perdoados os pecados, não devemos requerer de nossos devedores nossos justos direitos. Se não puderem pagar, embora isso seja o resultado de má administração, não devem ser lançados na prisão, oprimidos ou mesmo tratados severamente. Todavia, a parábola tampouco nos ensina a animar a indolência. A palavra de Deus declara: "Se alguém não quiser trabalhar, não coma também." 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 10. O Senhor não requer do trabalhador diligente que suporte outros na ociosidade. Para muitos, a causa de sua pobreza e vicissitude é um desperdício de tempo, uma falta de esforço. Se estas faltas não forem corrigidas, por aqueles que com eles condescendem, tudo o que se fizer em seu auxílio será como pôr riquezas em saco sem fundo. Todavia, há uma pobreza inevitável, e devemos manifestar ternura e compaixão para com os desafortunados. Devemos tratar com os outros como queríamos ser tratados sob circunstâncias idênticas. Diz-nos o Espírito Santo pelo apóstolo Paulo: "Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há algum entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja entre vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus." Filipenses capítulo 2, versos 1 a 5. Mas não se deve fazer pouco caso do pecado. O Senhor nos ordenou não tolerar injustiça em nosso irmão. Diz: "Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o." Lucas capítulo 17, verso 3. O pecado deve ser chamado pelo verdadeiro nome e deve ser claramente exposto ao delinquente. Na admoestação a Timóteo, Paulo diz, por inspiração do Espírito Santo: "Instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina." 2 Timóteo capítulo 4, verso 2. E a Tito escreve: "Há muitos desordenados, faladores vãos e enganadores. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé." Tito capítulo 1, versos 10 a 13. "Se teu irmão pecar contra ti, disse Cristo, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão.
Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Mateus capítulo 18, versos 15 a 17. Nosso Senhor ensina que dificuldades entre cristãos devem ser resolvidas dentro da igreja. Não devem ser declaradas aos que não temem a Deus. Se um cristão for ofendido por seu irmão, não deve ir a um tribunal apelar a incrédulos. Siga a instrução dada por Cristo. Em vez de procurar vindicar-se, procure salvar o irmão. Deus protegerá os interesses dos que o temem e amam. E podemos entregar com toda a confiança nosso caso àquele que julga justamente. Muitíssimas vezes, quando se perpetram injustiças repetidamente e o delinquente confessa sua culpa, o ofendido se cansa e pensa que deveras perdoou bastante. Mas o Salvador disse claramente como devemos tratar os relapsos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Lucas capítulo 17, verso 3. Não consideres indignos de confiança. Olha por ti mesmo para que não sejas também tentado. Gálatas capítulo 6, verso 1. Se seus irmãos erram, você deve perdoar-lhes. Quando procuram com confissão, você não deve dizer: não creio que são bastante humildes. Não creio que sintam a confissão. Que direito tem você de julgá-los como se pudesse ler o coração? A palavra de Deus diz: se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. São Lucas capítulo 17, versos 3 e 4. E não somente 7 vezes, porém 70 vezes 7, tantas vezes quantas Deus lhe perdoa a você. Nós mesmos devemos tudo à livre graça de Deus. A graça do conserto é que prescreveu nossa adoção. A graça do Salvador efetua nossa redenção, regeneração e exaltação a co-herdeiros de Cristo. Que esta graça seja revelada a outros. Não dê ao transviado ocasião para desânimo. Não permita intervir uma severidade farisaica para ferir seu irmão. Não surja amargo escárnio no espírito ou no coração. Não manifeste sinal de desprezo na voz. Se falar uma palavra de você mesmo, se tomar atitude de indiferença ou denotar suspeita ou desconfiança, poderá causar a ruína de uma alma. Carece ela de um irmão com um coração simpatizante do irmão mais velho para que lhe toque o coração humano. Sinta ele o aperto de uma mão simpatizante e ouça o sussurro. Oremos. Deus dará rica experiência a você ambos. A oração une-nos um ao outro e a Deus. A oração traz Jesus ao nosso lado e dá à alma fatigada e perplexa novas forças para vencer o mundo, a carne e o diabo. A oração desvia os ataques de Satanás. Quando alguém se volta da imperfeição humana para contemplar a Jesus, dá-se uma divina transformação no caráter. O Espírito de Cristo que opera no coração conforma-o à sua imagem. Seja, pois, seu esforço exaltar a Jesus. Que os olhos do Espírito se dirijam ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, verso 29. Empenhando-se nesta obra, lembre-se de que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Tiago capítulo 5, verso 20. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Mateus capítulo 6, verso 15. Nada pode justificar o espírito irreconciliável. Aquele que não é misericordioso para com os outros mostra não ser participante da graça perdoadora de Deus. No perdão de Deus, o coração do transviado é atraído ao grande coração do infinito amor. A torrente da compaixão divina derrama-se na alma do pecador e dele na de outros. A benignidade e misericórdia que em sua própria vida preciosa Cristo revelou serão vistas também naqueles que se tornam participantes de sua graça. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos capítulo 8, verso 9. Está alienado de Deus e apto unicamente para a eterna separação dele.
É verdade que pode uma vez haver sido perdoado, porém seu espírito impiedoso mostra que agora rejeita o amor perdoador de Deus. Está separado de Deus e na mesma condição em que estava antes de ser perdoado. Desmentiu seu arrependimento, e os pecados sobre ele estão como se não tivesse arrependido. Mas a grande lição da parábola está no contraste entre a compaixão de Deus e a dureza de coração do homem, no fato de que a misericórdia perdoadora de Deus deve ser a medida da nossa própria. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Não nos é perdoado porque perdoamos, porém como o fazemos. O motivo de todo perdão acha-se no imerecido amor de Deus. Mas, por nossa atitude para com os outros, denotamos se estamos possuídos desse amor. Por isto, Cristo diz: com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Mateus capítulo 7, verso 2.